Olá, no vídeo de hoje a gente vai falar de qual é o papel do Brasil nesse momento do conflito que existe em Israel. A gente vai falar da presidência rotativa que o Brasil está vivendo no Conselho de Segurança da ONU e também entender um pouco como é que funciona esse Conselho de Segurança, como ele foi criado e que tipo de efetividade ele tem. Para conversar com a gente tem o professor João Niegrai, que é coordenador do curso de Comércio Exterior da Universidade Positivo, é mestre e doutor em internacionalização e estratégia, vai conversar com a gente. Professor, obrigado por falar com a gente. É uma alegria, vamos lá. Vamos tentar ser didático. Professor, acho que primeiro vamos tentar entender, né? O Brasil, nesse momento, é o presidente rotativo do Conselho de Segurança da ONU, então vamos primeiro entender o que é o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança das Nações Unidas é um dos 5 órgãos principais da ONU e, como o próprio nome nos permite entender, serve para manter a paz e segurança internacionais e discutir eventuais ameaças à paz e à segurança. O Conselho de Segurança se compõe de 15 membros, dos quais 10 são rotativos com mandatos de 2 anos e 5 são permanentes. Os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, o que inclui China, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e França. E os outros 10 membros são membros que vão oscilando no Conselho de Segurança numa distribuição por continentes. Além dessa diferença em relação ao tempo que estão no Conselho de Segurança, os membros permanentes têm o chamado poder de veto, ou seja, tirar uma pauta de discussão ou não tomar atitude sobre uma pauta específica, coisa que os membros rotativos não têm. O Brasil já esteve no Conselho de Segurança por várias vezes, essa é a 13ª, 14ª vez que o Brasil está lá. A diplomacia brasileira busca já há alguns anos uma cadeira permanente nesse conselho, que, por óbvio, não reflete mais, em 2023, a configuração geopolítica do mundo de 1945. Então, de fato, há essa pressão brasileira pela atualização do Conselho de Segurança. E os países que exercem a presidência o fazem de forma rotativa. Cada um dos membros, seja permanente ou não, exerce a presidência por cerca de 30 dias. Olha só, 30 dias, né? Bem nesses 30 dias, na crise em Israel, o Brasil é o presidente. Isso traz um protagonismo para o Brasil? Que tipo de articulação o Brasil pode e deve fazer durante a presidência? Os ataques do Hamas a Israel ocorreram no sábado, dia 7 de outubro, e o Brasil já convoca uma reunião de emergência do Conselho para o domingo. Essa reunião ocorreu a portas fechadas e foi muito mais para entender o que estava acontecendo, com, é claro, a presença do embaixador israelense. Esse é um momento em que o Brasil pode mostrar todo o potencial da nossa, que é uma das diplomacias, é um dos corpos diplomáticos mais reconhecidos do mundo. O Itamaraty, o Instituto Rio Branco, tem não apenas excelentes profissionais pautados pelo mais alto rigor técnico, como durante toda a história brasileira nós fomos pautados por uma política externa linear. Então esse é o momento para que nós consigamos mostrar não apenas um protagonismo, mas imparcialidade, na hora de ouvir os dois lados envolvidos no conflito e trazer para essa discussão aqueles participantes que possam, por exemplo, estar atrapalhando uma eventual paz. Muito se falou que o Irã talvez tivesse auxiliado o Hamas, seja com mísseis, com coordenação, com munição, com preparação, nos ataques a Israel. Ainda não há uma comprovação cabal de uma eventual ajuda iraniana ou não, mas em qualquer paz, este é um país que precisa ser ou ouvido, ou repreendido, ou que precisa vir para a discussão. E o Brasil, sendo um país que está geograficamente longe do conflito, pode mostrar esse protagonismo, pode mostrar essa capacidade de diálogo. Você falou que o Brasil está longe e às vezes as pessoas em casa podem ficar em dúvida, né? O Brasil está presidindo, comandando essas reuniões agora, isso pode acabar, afetar o Brasil, o Israel ficar com raiva do Brasil ou não tem nada a ver? Eu não acho que isso possa acontecer, em especial porque o Brasil deu declarações bastante contundentes no sentido não só de condenar os ataques do Hamas, mas também de condenar os ataques feitos por os israelenses a áreas civis. É muito no intuito de proteger os desamparados e proteger aqueles que mais sofrem em época de conflito, que são as crianças e são os idosos. Foram horríveis os vídeos que eu recebi do que está acontecendo hoje na faixa de Gaza e em Israel. Crianças dos dois lados atacadas. E é muito importante que o Brasil condenou ambas as violências. E, de novo, aqui a gente não está sendo nem antissemita nem islamofóbico, mas nós estamos pensando na violência como um todo e principalmente como evitá-la.
A gente teve outros momentos de tensão que o Brasil também era presidente rotativo do Conselho de Segurança. Um exemplo disso foi no começo da guerra da Ucrânia. Sim, o Brasil entra no Conselho de Segurança em 2022 e lá em fevereiro de 22 a Rússia invade a Ucrânia, num fevereiro que nos deixou atônitos, porque nós não imaginávamos que depois de tanto tempo nós teríamos uma guerra tão horrível na Europa. E naquela época o Brasil também estava na presidência do Conselho de Segurança e tentou ali uma mediação, mas ainda de forma leve. O Brasil não foi ainda vocal na condenação, ou pelo menos enfático na condenação ao ataque russo da Ucrânia. E isso por várias razões, algumas razões políticas que talvez não caiba comentar, mas o Brasil também tem uma certa dependência de algo muito importante que os russos nos enviam, que é o fertilizante. E um país que exporta tanto produto agrícola acaba dependendo disso. O Brasil ainda não foi enfático o suficiente ao condenar a violação russa do território ucraniano, que, de acordo com o direito internacional, é, sem dúvidas, um ato de agressão. E para quem é leigo, não sabe como é que funciona a ONU, o Conselho de Segurança, quem são os brasileiros que compõem, como é que essas pessoas são escolhidas e elas acabam chegando nesse momento para mediar essa reunião? São os nossos diplomatas, aqueles que em algum momento da sua trajetória profissional passaram no concurso de admissão à carreira diplomática, ou CACD, ascenderam ao Ministério das Relações Exteriores, que nós normalmente chamamos de Itamaraty, em alusão ao belo palácio onde está situado em Brasília. E essas pessoas elas vão evoluindo na carreira diplomática até que ascendem ao posto mais elevado, que é o posto de embaixador. O Brasil tem uma missão diplomática permanente nas Nações Unidas, o embaixador do Brasil nas Nações Unidas, e é ele, ou ela às vezes, que está à frente dessas discussões, lembrando que esses cargos eles são rotativos. Às vezes a pessoa pode estar como embaixador nas Nações Unidas, às vezes pode estar como embaixador em algum outro lugar. Acho que vale como um bônus para a gente fechar o nosso vídeo, a gente trazer o histórico da ONU, né? A gente está num momento de conflito, justamente aquele começo, qual a ideia, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como foi aquele começo? As Nações Unidas nascem das cinzas do que foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial tem algo entre 60 e 85 milhões de mortos, são 6 anos de conflito total. E quando nós temos uma margem de erro de 25 milhões, é porque não apenas foi muito letal, mas como diz um grande historiador, o Eric Hobsbawm, às vezes não tinha ninguém para contar, ou menos para se importar. As Nações Unidas começam a ser criadas antes do final da guerra, em 42, é a primeira vez que o termo Nações Unidas é utilizado, e aí ela efetivamente entra em vigor com o final da guerra em 1945. O preâmbulo da Carta das Nações Unidas é bastante bonito e reflete a esperança daquele momento por dias melhores. Começa mais ou menos: nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes no espaço de uma vida humana trouxe indizíveis sofrimentos à humanidade. E aí o preâmbulo continua, mas eu vou deixar que aqueles que estão nos assistindo leiam por conta, porque certamente vai ser muito mais proveitoso. E para ajudar, a gente vai deixar aqui na descrição do canal, nos primeiros comentários, o texto na íntegra. A gente consegue colocar o link para o próprio site da ONU. Legal. Esse texto é um texto belíssimo, é muito interessante. Muito obrigado pela conversa, professor. É sempre uma alegria, um forte abraço a você e àqueles que estão nos assistindo. E inscreva-se no canal, deixe seu like aqui para esse vídeo chegar a mais pessoas.